que a gestão de tempo é tão importante para as nossas crianças, jovens e adolescentes com qualquer tipo de atraso no seu desenvolvimento. Hoje falaremos sobre como ensinar gestão executiva de tempo para as nossas crianças. Gestão de tempo se trata de um conceito bem, se a gente pensar bem complexo. Porque é através da gestão de tempo que a gente se torna mais independente. E quanto mais independente nas atividades diárias, menos a gente necessita de alguém para nos ajudar, para nos orientar, para fazer as coisas para nós, né? Porque a gente consegue se organizar, consegue realizar as tarefas do dia a dia, as tarefas do trabalho. Então, esse ensinamento para as nossas crianças e jovens é de extrema importância. E por que, Mayara? Eu tenho a necessidade de ensinar tempo para minha criança. Pois bem, como eu tinha falado anteriormente, a gestão de tempo nos ajuda a nos organizar, a nos manter planejados, a não nos atrasar, a não depender de outras pessoas para realizar certas tarefas para a gente ou nos ajudar a realizar certas tarefas. Nos tornamos autônomos, independentes das pessoas para que a gente possa se manter organizado, manter numa rotina que você não tenha que ficar o tempo todo dependendo de alguém para fazer essa tarefa para você, entendeu? Então, a gestão de tempo, essa execução de tempo é de extrema importância para que possamos ensinar as nossas crianças. Porém, o tempo é algo mais complexo, não é algo simples de ensinar, especialmente para crianças autistas ou que tenham qualquer atraso no seu desenvolvimento, seja ele com síndrome de Down, seja uma criança com deficiência intelectual. E até mesmo uma criança que tem TDAH, porque a criança ou o jovem que tem TDAH, normalmente ele tem dificuldade de se planejar no tempo, de se manter organizado com as suas coisas. Normalmente eles se atrasam, ou eles não gerenciam o seu tempo, ou eles fazem as coisas atropeladamente, ou não faz, ou deixa para lá, ou esquecem. E isso não é diferente com a criança autista. Tem crianças autistas, a sua grande maioria, elas gostam de rotina por conta disso. Mas não é por conta do tempo em si, e sim porque elas gostam de uma rotina, elas gostam de um cronograma, elas gostam de ter previsibilidade. Mas, como eu sempre digo aqui, a gente tem que ensinar as nossas crianças a ter flexibilização. E flexibilizar as coisas não é simples, especialmente para aquelas crianças que têm transtorno do espectro autista. Porque eles têm uma rigidez cognitiva, eles não gostam de mudança. E pelo fato delas não gostarem de mudança, se você demorar a ensinar essa gestão de tempo de forma flexível, eles vão criando essa rigidez cada vez mais, essa rigidez mais concreta e mais difícil de ser quebrada, certo? Então hoje eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer gestão de tempo simples e gestão de tempo complexa com a sua criança, tá bom? Então vamos iniciar aqui. A gestão de tempo simples, ensinando, eu vou pegar aqui minhas anotações, eu coloquei uma anotaçãozinha que vai ficar bem mais tranquilo para eu passar para vocês de forma cronometrada, né, de ordem, vou colocar uma ordem aqui para que a gente não se perca. Bem, primeiro, devemos ensinar a linguagem de tempo para as nossas crianças, certo? E o que é essa linguagem de tempo, Mayara? Você vai ensinar para sua criança o antes, o depois, o a seguir, o mais tarde, o hoje, o anoitecer, o amanhã. Só que você não vai ensinar de qualquer jeito. Vocês não vão ficar todo dia, amanhã a gente faz isso. Quando anoitecer é aquilo. Vocês têm que começar a colocar a sua criança para raciocinar o que você está querendo dizer em relação a tempo e espera, tá bom? Primeiro, vamos dar à nossa criança o que quer dizer o antes e o depois. E precisamos fazer isso de forma imediata, no dia, naquele momento.
Por exemplo, numa brincadeira, se você está brincando de carrinho com a sua criança, você vai sempre especificar quem está vindo antes e coloca o carrinho para vir. Ah, é o carrinho azul. Quem vem depois? O carrinho amarelo. Você está especificando o que é o antes e o depois. Logo, você fará com você e com mais outra pessoa como se fosse fazer uma fila. Quem está vindo antes? A mamãe. Aí vem a outra pessoa, sai da sala, vai para o quarto. Por exemplo, um local que a criança pode ver que a pessoa está vindo antes e a segunda pessoa está vindo depois. Entra na sala onde a criança estiver esperando e você fala: quem veio antes? A mamãe. Aí depois vem outra pessoa e fala: e quem veio depois? O papai, ou a vovó, a titia. Para que ele possa compreender a execução do antes e depois, certo? Essa é a forma simples da linguagem de tempo, antes e depois. Aí você vai ensinar o anoitecer e o mais tarde. Por exemplo, o mais tarde você pode oferecer algo para sua criança, só que você não vai esperar que esse mais tarde seja muito prolongado. Se você for, vamos dizer que a criança quer comer um chocolate, você fala assim: só mais tarde, filho. Mais tarde quando? Então você vai determinar um prazo de curto tempo, de curta duração. Vamos dizer que ele acabou de almoçar. Aí você vai falar bem assim: quando você terminar de almoçar, mais tarde você come o chocolate. Quando? Mais tarde. Qual é esse mais tarde? Quando terminar de comer a comida, o arroz, o feijão, vai especificando. Vai ser mais tarde. Aí ele vai começar a compreender o que é esse mais tarde. Ah, então, quando eu terminar de comer isso daqui, eu vou poder comer o chocolate. Quando ele terminar, você vai falar: muito bem, agora deu mais tarde. Você pode comer o chocolate. Você está especificando para sua criança o que é esse mais tarde, certo? Então, você vai começar a prolongar esse mais tarde. Por exemplo, mais tarde ao anoitecer, quando tiver à noite. Então, à tarde, não deixa para falar, por exemplo, de manhã e querer dar o exemplo à noite, porque vai esperar o dia inteirinho, pode ter comportamento disruptivo e tudo mais, por conta que as crianças autistas, em especial, elas são muito imediatistas, elas querem as coisas na hora. Então, você tem que fazer um controle de tempo devagar, para que aquela criança possa compreender o que você está querendo passar para ela de espera, certo? Então, quando for, por exemplo, umas 4 horas da tarde e ele está querendo algo de você, lembrando que sempre você tem que se utilizar de oportunidades. A criança quer um brinquedo que ela gosta muito e esse brinquedo está inacessível por algum motivo, vamos dizer que está guardado no guarda-roupa, ou então o brinquedo sumiu, aí você fala: não, então vamos procurar ao anoitecer. Então, é uma oportunidade que você está utilizando. Quando for quando chegasse, por exemplo, às 4 horas da tarde e começou a anoitecer, você fala: ó, tá anoitecendo, vamos procurar o brinquedo que você queria? E ele vai começar a entender: esse que é o anoitecer. Aí ele vai começar a observar que tá anoitecendo e tem alguma coisa. Essa é a linguagem de tempo para as nossas crianças, certo? Passando dessa situação de linguagem simples, de linguagem de tempo, e a sua criança, todo dia você fazendo isso, ensinando, educando ele para que ele possa ter o costume de interagir com a linguagem de tempo, você vai começar a ensiná-lo a parte de tempo passado, presente e futuro, certo? Mas calma, a parte de passado, presente e futuro tem que ter uma sequenciação, tem que ter uma paciência e quanto mais você puder repetir, demonstrar para essa sua criança, vai ficar de excelência. Cada criança ela tem a sua forma de compreensão diferenciada. Tem crianças que elas gostam que você mostra em visual e tem crianças que já aprendem quando você dá uma explicação, não complexa, mas uma explicação objetiva, com que ela possa sentir no ambiente o que você está querendo dizer.
eu explico para vocês o que eu tô querendo falar. Bem, no passado, como você vai passar a ideia de passado para sua criança? Normalmente, você tem que ensiná-lo na linguagem simples do imediato, passado. E como vai ser isso? Você vai chegar na sua criança e vai falar assim para ela: fulano, o que você acabou de fazer? Vamos dizer que a sua criança está brincando com um ursinho. Aí o ursinho caiu no chão. Esse ursinho caiu no chão, você de imediato vai perguntar: o que aconteceu com o ursinho? Se a sua criança responder: caiu. Isso, ele caiu. Ele caiu, né? Ele estava aqui em cima, agora ele caiu. Você está dando noção de tempo passado para ele de forma imediata. De forma imediata, naquele momento ali. E a sua criança volta a brincar. Se caso ela não fala, se ela é uma criança não verbal, você vai fazer o solilóquio com ela. Mamãe, o que aconteceu com o senhor? Ele estava aqui em cima do sofá e caiu. Ele caiu, estava em cima do sofá, agora ele está no chão porque ele caiu. Você deu um passado imediato para essa criança, certo? Quando você tiver feito bastante atividades nessa situação que ocorre de imediato, você vai começar a realizar entendimento passado imediato com fotos e filmagem. E como é que você vai fazer isso? Te explico. Você vai pegar uma foto, por exemplo, você está vendo que a sua criança está brincando no jardim. Você vai tirar uma foto, seja de manhã ou de tarde. E quando for à noite, você vai fazer com a sua criança o seguinte: você vai mostrar essa fotinha e vai perguntar. Vamos dizer que a criança se chama Paulo. Paulo, olha o que você estava fazendo hoje. Olha aqui. Olha, o que você estava fazendo aqui no jardim da casa? Brincando, né, meu filho? Se ele for verbal, você faz perguntas. O que você estava fazendo aqui? Olha, isso tudo foi hoje mais cedo, né? Hoje mais cedo você fez isso, isso, isso. Brincou com seu carrinho. O que mais você fez mais cedo? Brincou com água, com a torneira, com a mangueira, né? Você vai falando. Isso à noite. Mostra a fotinha para ele, certo? Você vai fazer essa sequência no outro dia também. Vai tirar uma fotinha ou vai fazer um vídeo e à noite voltar a fazer com ele novamente. Olha, filho, o que você fez hoje mais cedo? Você estava brincando com isso, isso, isso. Se for uma criança verbal, você pergunta, pede para ela repetir. E se for uma criança não verbal, você faz o solilóquio. Olha, filho, hoje o que você estava fazendo? Nossa, você estava mexendo na plantinha verde e ela tem a cor verde. Nossa, mas hoje foi muito legal mais cedo você fazendo essas tarefinhas, não é? Olha o que mais você fez hoje mais cedo. E vai fazendo. Conforme for passando o tempo que você está repetindo, você vai começar a prolongar esse tempo. E como vai ser o prolongamento do tempo passado para sua criança, Mayara? Vai ser o seguinte: no passado, um pouco mais prolongado, você vai começar a dar o dia seguinte para ele. Para que ele possa entender o passado de um dia antes, certo? E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer assim. Você vai fazer essa filmagem ou essa foto em um dia, fez bonitinho, mostra para ele à noite o que ele fez mais cedo. E no outro dia de manhã, você vai mostrar para sua criança: olha o que a gente fez ontem, meu filho. Isso daqui você fez ontem. Foi ontem que você fez isso. Vai mostrando e falando. Ontem, que horário? À tarde. A tardezinha de ontem você fez isso, isso, isso. Muito bem. Então você já está dando noção de tempo um pouco mais longo do dia anterior. Ele vai começar a ter noção de passado de um dia. Com o tempo você vai aumentar e prolongar esse período de conscientização de passado. E como é que você vai prolongar isso? Um final de semana, por exemplo. Final de semana vocês fazem alguma coisa, vai num parque, vai no shopping, tem muitas fotos, geralmente as pessoas tiram foto, faz vídeo. For num sábado, aí vocês fazem do mesmo jeito. Foi o sábado todinho, fez aquela brincadeira toda,
deixa passar, não mostra para ele à noite. No dia seguinte você mostra para ele o que a gente fez ontem lá no shopping. Você brincou com isso daqui, você foi lá na piscina de bolinha, lá no shopping ontem, foi tão legal, passamos quase o dia todo lá. Quando for na segunda, você mostra de novo. Olha o que fizemos há 2 dias. 2 dias atrás, ou final de semana, para ele começar a ter essa conscientização de passado de tempo mais prolongado, certo? Esse é o tempo passado, de forma bem didática, que você vai começar a fixar na cabecinha da sua criança autista, certo? Agora, eu vou te ensinar também a como você vai fazer colocar com que ela possa aprender também o presente de forma concreta, né? Para que ela possa se organizar, e o futuro. Porque o presente, todas as crianças, normalmente elas têm essa conscientização daquele momento. Mas como elas gostam de ser muito imediatista, a gente tem que fazer com que elas aprendam a ter um tempo de espera, como eu tinha falado anteriormente. Então essa ordenança de sequências de dias que eu estou mostrando para vocês é de extrema importância. Ela tendo já a noção de passado, elas vão começar também a compreender sequências de dias futuras, certo? E como é que você vai fazer isso com a sua criança autista? Você tem que ter um trabalho gradativo, paciente, resiliente e, acima de tudo, etapa por etapa, devagar, devagar. Não tenha pressa, porque cada criança ela aprende no seu... Assim, eu não falo no seu tempo, mas cada criança tem a sua forma de aprendizado. Tem criança que ela pega um pouquinho mais rápido, tem outras que demoram. Às vezes aquela que demora é porque aquele jeito que você está ensinando, aquela técnica não é o adequado para ele, ele aprende com outra técnica. Então, vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, no presente, para o futuro, tem crianças que elas gostam de ter um calendário. E você vai mostrar esse calendário. Tem alguma atividade, alguma viagem para vocês fazerem, vocês podem começar a colocar ela para contar os dias. Porém, não dá dias grandes já de início, não. Começa a falar assim, se tem uma viagem para vocês fazer, deixa um dia antes da viagem acontecer, você avisa, ó, daqui um dia a gente vai na casa da titia. Então, mostra o calendário. Tem criança que gosta do calendário, da parte mais visual. Mas se você quer que essa criança não fique apenas fixada no papel, no calendário, que ela começa a visualizar na sua mente o que é esperar 1 dia, 2 dias, 30 dias, você vai começar a trabalhar com ela de forma um pouquinho diferente. Tem, como eu estou te falando, tem crianças que elas já pegam rápido essa forma e tem outras que vão depender muito da forma visual. Então, cada uma tem a sua forma, o seu espectro, vamos dizer assim, né, de compreensão do tempo para cada uma delas, da forma que elas vão gerenciar esse tempo. Então, para uma pessoa que você queira, ou que você está vendo que essa criança ela tem essa capacidade de compreensão de tempo sem precisar do visual, você vai dar assim para ela. De um dia para o outro, quando for à noite, você vai oferecer algo que ela gosta, vamos dizer assim, um brinquedo. Você vai falar bem assim, ó, agora já tá à noite e você não vai brincar mais com esses brinquedinhos. Amanhã, de manhã, a mamãe te dá esse brinquedo, tá bom? Você vai dormir. Ó, agora vamos escovar os dentes. Dá a sequência de rotina para ele. Você vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai dormir e quando assim que você acordar, você vai ter o seu brinquedinho. Amanhã, pela manhã. Você tá dando uma sequência de futuro para ele, certo? Só que essa sequência foi de forma imediata, mas de curto prazo. Agora vamos alongar ela de forma imediata, um pouquinho mais longo. Um pouquinho mais longo como, Mayara? Você, ao invés de falar para ele que vai ser da noite para o dia, você vai falar bem assim, amanhã seu coleguinha fulano vai vir aqui brincar com você. Falta 1 dia. Vamos falar com a mamãe? Falta quantos dias? 1 dia para fulaninho vir brincar com você. Quando chegar no outro dia, você fala, hoje fulano vai vir brincar com você. Hoje é o dia que fulano vai vir brincar com você. Aí quando a criança chegar, tudo, brincar, que é um exemplo que eu tô dando, né? Aí você explica, ó, hoje foi o dia que a criança tá aqui com você. Quando a criança for embora, você fala, agora
o amiguinho vai vir daqui 2 dias. Vamos contar 2 dias? 2 dias. Aí conta, quando tiver faltando um dia, vai faltar um dia. Isso é legal, sem mostrar o calendário, tá, gente? Sem mostrar a parte visual, para ele começar a usar o cognitivo, começar a estimular a sua sinapse, para ele começar a visualizar de forma mental o que é esperar um dia, esperar 2 dias, certo? Então, com o tempo, você vai aumentando. Por exemplo, depois você pode falar daqui 4 dias e começar a contar com a criança daqui 5 dias. Eu sempre peço e eu sempre faço, eu já fazia com o meu filho, e eu achei muito legal, porque ele começou a ter muita compreensão. Foi assim, eu fui fazendo devagarinho de um dia, fiz bastante, diariamente eu fazia isso. Depois, quando eu vi que ele já tinha mais noção do que era do dia seguinte, eu comecei a aumentar para um dia completo, e aí ele foi entendendo. Depois eu aumentei para 2 dias, fui aumentando para 3 dias, aumentei para 4. Hoje ele já sabe de 5 dias, a espera de 5 dias. E cada dia que vai passando, eu vou diminuindo. Ó, falta 5 dias. Aí no outro dia, quando passa, falta 4 dias. Agora falta 3 dias. E vou lembrando ele, para ele ter essa noção. Quando tá perto, é incrível. Quando tá faltando um dia, ele mesmo fala. Por exemplo, ele gosta muito de ir para casa da avó dele, gosta muito da tia dele. E ele fala, casa da vovó. Eu sim, amanhã vamos na casa da vovó. Isso, amanhã a gente vai na casa da vovó. E ele fica todo animado, porque ele já contou os dias, sabe? E ele sabe. E outra coisa que eu também fiz e faço com ele, quando ele começou a ter essa noção, é quando ele está muito irredutível, em situação de teimosia mesmo, não quer fazer as atividades de vida diária, por exemplo, tomar banho, ou se alimentar, ou escovar os dentes. Aí eu falo que ele ama dinossauro. Qual o nome desse aqui, pai, hein? Esse é qual? Fala o nome, Matias. Papai não sabe. Olha daquele lá. Como é o nome dele? Qual que é? Matias, fala o nome desse aqui. Fala o nome daquele lá pro papai. Nossa, tem chifre. Vem cá. Aquele lá. Como é o nome desse daí? Esse é qual, pai? Dele. Como é o nome dele? Tricerato, isso, Tricerato. Vamos ver os outros agora. Tem que... E eu falo, ó, eu vou deixar o seu dinossauro de castigo por um dia, por 2 dias, por 3 dias. E como ele já sabe que 3 dias demora, ele fala bem assim, 3 não, 1. Então assim, ele já aprendeu o tempo que demora, o tempo que é mais rápido. E isso é legal, isso é muito interessante, porque ele já vai começando a ter no próprio cognitivo aquela noção de espera, aquela noção assim, vai demorar, não, vai ser rápido. E isso é interessante e é legal para nossas crianças, tá bom? E aqui, eu passando justamente o entendimento de gestão de tempo para nossas crianças é de fundamental importância, como eu já tinha falado antes. As nossas crianças vão ficar mais independentes, as nossas crianças vão poder se organizar, elas não vão depender de outras pessoas para fazer um planejamento para ela, para ficar lembrando ele ou ela de fazer tal coisa, tal hora, entendeu? Então, assim, é bom ensinar isso para eles, gerenciar tempo sem necessidade de ser especificamente visual. Como eu sempre falo, se necessitar ser visual, se você vê que a sua criança ela é uma criança mais visual e você vê que assim ela se organiza melhor, ela fica mais calma, então faça de forma visual. Tem cronômetros, tem calendário, tem no celularzinho, embora o celular, assim, eu acredito que o celular é um pouquinho ruim, mas tem daqueles calendários de mesa, que você pode colocar os velcros tirando. Tem aqueles relógios que tem um desenho da criança, aí ela vai passando, e a criança vai tendo noção quando está terminando ou não. Tem um cronômetro também, que é um cronômetro de cozinha, que ele vai ficando colorido, tem a cor vermelho, verde, e ele vai passando e a cozinha, aquela cor vai sumindo e a criança vai tendo noção que o tempo está passando e está acabando. Tem isso também, e é muito legal para você e dar um início para sua criança, especialmente esse do cronômetro que eu estou falando para vocês. Vocês podem colocar, por exemplo, a criança não quer tomar banho, aí você coloca lá, por exemplo, 5 segundos, aí vai mostrar a cor e vai começar a sumir. Você vai falar, quando daqui 5 minutinhos, 5 segundos não, 5 minutos, daqui 5 minutinhos a mamãe volta para você tomar banho. Quando acabar aqui, no reloginho, essa cor sumir,
aí você vai pro banheiro. Isso ajuda muito e acaba até ajudando a mãe de uma forma não tão cansativa de ficar mandando o menino toda hora pro banheiro, vai pro banheiro, não sei o quê. E se você está organizando ele, deixando ele mais calmo e fazendo com que ele comece a raciocinar que aquilo está antecipando também, e aquilo que ele estava fazendo de tão prazeroso vai começar a terminar, ele vai começar a se acalmar, e daqui a pouco ele sai dali do que estava fazendo, por exemplo, assistindo ou fazendo um joguinho com seus brinquedos e ir para o banheiro. Isso é legal também, tá? Então, as noções de tempo, simples e complexa, eu passei aqui para vocês. Eu espero que vocês tenha gostado dessas dicas, dessas instruções. Elas são muito preciosas, ajudam muito vocês, pais, mãe, professoras, que também pode se utilizar de cronogramas, pode se utilizar de calendário de mês, pode se utilizar de rotinas de quadro, mas sempre quando eu falo no que você puder ajudar a sua criança a raciocinar, sem precisar do visual, é de extrema importância, porque essa criança vai se tornar muito autônoma, muito independente. E é isso que a gente quer das nossas crianças, que elas possam crescer e se tornar mais independente possível, certo? Então tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se caso você não é inscrito, tá bom? Ativa o sininho para você ser notificado sempre quando a gente colocar aqui um vídeo novo. E coloca o seu curtir, tá bom? Você curtiu, comente também, fala o que vocês gostariam também de ouvir aqui no canal, ou alguma experiência de vocês, vai ser sempre muito bem-vindo. Críticas construtivas também, para que as críticas nos ajudem a crescer melhor, crescer e trazer conteúdos muito mais relevantes para vocês também, tá bom? Compartilhe com todos aqueles que vocês acreditam que necessitam de estar aqui também aprendendo cada vez mais, sempre buscando conhecimentos adequados, tá bom? E meu grande beijão para vocês, um forte abraço, que o Senhor Jesus possa abençoar todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.